O Supremo Tribunal Federal concluiu ontem um julgamento sobre a atuação do relator em colaborações premiadas. Os ministros decidiram que o acordo de colaboração premiada é homologado pelo relator. E caso os delatores não cumpram o acordo firmado, os benefícios podem ser revistos no fim do processo. O plenário manteve o ministro Edson Fachin na relatoria dos processos que envolvem as delações da JBS. Além disso, ficou decidido que cabe ao relator homologar monocraticamente os acordos de colaboração premiada e que os benefícios concedidos aos delatores podem ser revistos pelo colegiado no fim do processo se o acordo não for cumprido. Acordo homologado como regular, voluntário e legal gera vinculação condicionada ao quê? A que o colaborador cumpra os deveres assumidos na colaboração. No meu modo de ver, não há distância disso para o direito subjetivo do colaborador, é uma forma apenas de expressão, mas foi a expressão que aqui utilizei, vinculação condicionada ao cumprimento dos deveres assumidos pela colaboração, salvo ilegalidade superveniente apta a justificar nulidade ou anulação do negócio jurídico. Vossa Excelência está afirmando que o juiz ou o colegiado, no caso do voto de Vossa Excelência, poderá apreciar os efeitos que foram produzidos daqueles termos acordados, incluídos aí outros fatos supervenientes ou de conhecimento posterior, é isso? Fatos supervenientes ou de conhecimento superveniente. É isso, ou seja, o colegiado poderá, o colegiado apreciará, eu estou perguntando realmente. Poderá apreciar e não fica vinculado só aquilo como se tivesse fechado. Esse condicionado, senhora presidente, condicionada significa que o direito subjetivo do colaborador nasce e se perfectibiliza na exata medida em que ele cumpre os seus deveres. Houve uma dúvida quanto ao termo vinculação, usado na proposta do ministro Fachin. Esse termo vinculação, eu tenho dificuldade, porque a rigor, o que pode ocorrer? O ministro aqui no Supremo, eu mesmo homologuei delações, colaborações, que depois o Ministério Público pediu para ir para a primeira instância porque eram fatos de anexos que não envolviam a autoridade com foro. Vai lá para a primeira instância. Vamos supor, o juiz ignora o que foi feito e dá uma sentença sem levar em consideração nada do acordo. O ministro Alexandre de Moraes sugeriu, então, uma nova proposição que foi acatada pelo relator e pela maioria dos ministros. Acordo homologado como regular, voluntário e legal deverá, em regra, ser cumprido, deverá, em regra, produzir seus efeitos em face ao cumprimento dos deveres assumidos pela colaboração, possibilitando ao órgão colegiado a análise do parágrafo 4º do artigo 966. Eu estou de acordo com a redação proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, ligeiramente alterando o que propõe o ministro Fachin, mas acho que substancialmente trocamos a palavra vinculação pelo dever de observar como regra geral o acordado, condicionado ao cumprimento das obrigações e passível de invalidação com base no parágrafo 4º do 996. Entendo mais adequado que se tire o vocábulo vinculação, porque ele tem uma força, um caráter, aderindo então à nova formulação. A ministra Carmen Lúcia lembrou que em janeiro, durante o recesso do Judiciário e após a morte do ministro Teori Zavascki, homologou acordos seguindo o que diz a legislação e no tempo necessário. As 77 delações que me foram apresentadas no dia 19 de dezembro ficaram comigo do dia 19 de dezembro ao dia 29 de janeiro e, portanto, o ministro Teori Zavascki disse que não pararia de trabalhar e que continuaria e colocou à minha disposição no exercício da presidência, a equipe dele de juízes, foi tudo feito nos termos da legislação, com regularidade, e acho que foi muito público, porque foi filmada madrugadas de domingo, madrugadas de sábado, deixando inclusive de viajar para visitar até mesmo meu pai, que estava morrendo, como morreu 9 dias depois, exatamente para fazer face à minha função. Então não foi em 10 dias, foram em 40 e foi para honrar a função do meu cargo. No
no fim do julgamento, o advogado do ex-deputado Rocha Loures disse que o parlamentar está preso há 15 dias em uma solitária na sede da Polícia Federal em Brasília e pediu que ele fosse para a prisão domiciliar. O cidadão, a pessoa, por ele referido, o paciente, lá se encontra porque houve um pedido da defesa no sentido da transferência, eis que havia uma notícia de risco à própria vida do paciente. E em relação a isso, em seguida apontou-se que as circunstâncias não seriam apropriadas, foi ouvido o Ministério Público, foi ouvida a própria Polícia Federal, recebi o retorno desta informação e, obviamente, estou com a matéria para decidir. Ainda durante a sessão, os ministros mantiveram o entendimento do presidente Michel Temer, que quando era presidente da Câmara dos Deputados, permitiu a análise de matérias, mesmo quando a pauta da casa estiver trancada por medidas provisórias. Bom, e para falar sobre esse assunto está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Karina, foram 4 sessões para definir essas questões aí em relação à delação premiada, os limites do relator, não é? Exatamente, Érica. Na sessão plenária de ontem, quinta-feira, os ministros acabaram colocando um ponto final nessa discussão e decidiram que sim, ao relator quem cabe fazer aquele exame de homologação da colaboração premiada estabelecida entre o investigado, o colaborador e o Ministério Público, no momento em que ele deve analisar a regularidade, a voluntariedade, a espontaneidade desse acordo e a legalidade também do acordo firmado. E no final, na sentença final, cabe ao colegiado do Supremo analisar a eficácia desse acordo, se ele foi cumprido da forma como acordado definitivamente. Mas na sessão plenária de ontem e na sessão plenária de hoje, pela manhã, o ministro Gilmar Mendes reforçou e demonstrou a sua preocupação. O plenário decidiu também que, eventualmente, se depois da homologação da colaboração premiada feita monocraticamente pelo relator, sobrevier casos ilegais ou situações de ilegalidade, o plenário também, além da eficácia, poderá também se debruçar sobre esse caso, podendo decidir, inclusive, pela anulação dessa colaboração premiada. Então, essa foi o grande desfecho, o ponto final para se estabelecer quais são esses limites de atuação da decisão monocrática do relator e da decisão colegiada no plenário do Supremo Tribunal Federal. Além desse julgamento ontem, que acabou finalizando essa discussão, os ministros também se debruçaram sobre outras questões, 2 ações diretas de inconstitucionalidade e um mandado de segurança, Érica, que desde 2009 já tinha sido iniciado o seu julgamento e ontem definitivamente acabou sendo colocado um ponto final também nessa discussão. O mandado de segurança da relatoria do ministro Celso de Mello, em que se contestava uma decisão, uma interpretação dada ao artigo 62, parágrafo 6º da Constituição e que trata daquelas medidas provisórias não apreciadas e que já ingressaram no que a Constituição, no que a doutrina chama de regime de urgência e que poderia, portanto, de acordo com a própria Constituição, no parágrafo 6º do 62, promover o trancamento da pauta. E à época, quando sobreveio esse mandado de segurança aqui no Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara dos Deputados era o hoje, então, presidente da República, Michel Temer. E Michel Temer entendeu àquela época, e essa decisão prevaleceu, na decisão que foi proferida ontem pelo Supremo, depois de ter iniciado o julgamento em 2009, que somente ficam sobrestadas, quando uma medida provisória entra em regime de urgência e não foi apreciada, aqueles projetos de leis ordinárias que poderiam ser regulamentados por medidas provisórias. Mas projetos de leis ordinárias que não poderiam ser tratados por medidas provisórias também devem continuar tramitando. Então, com essa decisão, firmou-se no Supremo Tribunal Federal que, por exemplo, diante desse regime de urgência das medidas provisórias na Câmara e no Senado, projetos de emenda à Constituição devem continuar tramitando, projetos de resoluções, decretos legislativos, leis complementares, nada disso para. Apenas aquela lei ordinária que poderia ser regulamentada por medidas provisórias. Então, decisão que começou a ser tomada em 2009, interrompida em 2015 por um pedido de vista, retomada na sessão plenária de ontem com o voto visto do ministro Luiz Roberto Barroso, ficando nessa decisão vencido apenas o ministro Marco Aurélio. Tá ótimo, Karina. Obrigada. Até mais. Até.